Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para comentar rapidamente um precedente da sessão, que foi noticiado da terceira sessão do STJ, que foi noticiado informativo, mas que é um precedente que espelha um entendimento que é de todas as sessões do STJ e da Corte Especial também. Foi noticiado no informativo de processo penal, mas ele interessa, de um modo geral, ao conhecimento do recurso dos embargos de divergência. Seremos aqui rápidos e ficarei preso aqui, esse julgamento aqui, mas é uma oportunidade de expandir e despertar o seu interesse aqui também e trazer um conhecimento a respeito do funcionamento interno do Superior Tribunal de Justiça, desse recurso interno previsto no CPC. Vamos ver aqui, inclusive, a justificativa para o seu cabimento. Vamos lá. Eu vou ler aqui o destaque. Não é cabível a interposição de embargos de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado devido à incidência da súmula 7. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, né? Vamos lá. Aqui é um julgamento mais de processo interno no tribunal, de procedimento e de requisito de admissibilidade recursal do que de penal. Mas vamos a ele aqui com toda a nossa empolgação, até porque esse é um tema que eu gosto muito. Eu vou abrir aqui a súmula 7 para relembrá-la. STJ, e vou abrir também aqui o Código de Processo Civil. Embargos de divergência. Ok? Estão os dois abertos aqui. Deixa eu ir para cá. Súmula 7 do STJ. A pretensão de simples revisão de prova não enseja recurso especial. O que acontece? E novamente eu convido vocês a assistir uma sequência de vídeos que eu tenho aqui no canal sobre recurso especial. Recurso extraordinário, requisito de admissibilidade, repercussão geral. O que acontece, pessoal? Quando a gente tem aqui um juiz de primeiro grau e um juízo de segundo grau, né? A gente fala aqui em instâncias ordinárias. Ok? Essas instâncias ordinárias, elas analisam fatos e provas em toda a sua profundidade. Toda a sua profundidade. Analisa fatos e provas, faz inquirição de testemunha, etc, etc. Quando a gente parte para as instâncias extraordinárias, elas não analisam fatos e provas. Elas dão o sentido e alcance. Eu vou colocar para ficar sentido e alcance, que na verdade elas interpretam a Constituição Federal, STF, por meio do recurso extraordinário, e a Lei Federal, STJ, por meio do RESP. Então, você só acessa as instâncias extraordinárias se você tiver no seu processo a capacidade de destacar uma discussão de direito federal ou de direito constitucional. Para acessar, às vezes concomitantemente, porque às vezes você consegue extrair da discussão do processo concomitantemente temas de direito federal e de direito constitucional, você pode acessar concomitantemente em exceção ao princípio da unirecorribilidade, segundo o qual uma decisão desafia apenas um recurso, você pode acessar STF e STJ concomitantemente, desde que você tenha fundamento para fazê-lo. Então, daqui, você pode acessar STF e STJ. Tanto o STF como o STJ não analisam fatos e provas. Por isso que existe a súmula 7. Né? Então,
Vedação, análise de prova, súmula, STF. No STF, nós temos a súmula 279. Veja aqui, ó. Súmula 279. Estabelece que para o simples exame de prova não cabe recurso extraordinário, né? Porque existe a súmula 7 e a súmula 279, STJ e STF, por conta dessa estruturação do nosso sistema judiciário, tá? Aqui ele vai dizer o que é a Constituição Federal, que é o guardião da Constituição Federal, e aqui ele vai dizer o que é a lei federal. Se o recorrente em recurso especial ou em recurso extraordinário, né, não tem o seu recurso RESP não conhecido, por exemplo, pela quinta turma, né, do STJ, ele não consegue acessar a sessão pelo ERESP. Aí eu digo, o que é um ERESP? Um ERESP, pessoal, é o seguinte, é quando você encontra um julgamento de mérito, por exemplo, quando a quinta turma diverge quando a quinta turma diverge da sexta turma. Então, quando a quinta turma diverge da sexta turma, e a gente está tratando aqui de direito penal, então são as turmas de direito penal do STJ, em relação a uma questão delimitada jurídica, o recorrente tem acesso à sessão para solucionar aquele problema jurídico e dizer, dentre as duas teses, qual deve prevalecer. Isso acontece demais no STJ, demais. Quando a questão é de direito público, primeira e segunda turma divergem. Quando a questão é de direito privado, quando a terceira e a quarta turma divergem. E quando a questão é de direito penal, quinta e sexta turma. E quando a questão é, digamos assim, envolve todas as seções, como por exemplo no tema dos honorários, da interpretação que deve ser dada ao artigo 85 do CPC, vai para a Corte Especial, porque é um tema que tem divergência de todas as turmas. Então aí, quando uma divergência entre a primeira turma e a quinta turma, entre a segunda turma e a quarta turma, em relação a um tema de processo, por exemplo, que interessa todo o tribunal e não apenas as suas seções temáticas, que o STJ tem 3 seções temáticas, direito público, direito privado e direito penal, vai para a Corte Especial, o ERESP. Então, o embargo de divergência está no Código de Processo Civil. Aqui, ó. É embargável o acórdão de órgão fracionário em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Aqui, no caso, o recurso aplicou a súmula 7, não conhecido. Se não foi conhecido, a gente não tem mérito. Se não tem mérito, não tem ERESP. É por isso que está aqui, ó. Não é cabível a interposição de embargo de divergência quando o mérito do recurso especial não foi apreciado devido à incidência da súmula 7. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de embargo de divergência, súmula 7. No caso, entendeu-se que pela aplicação da súmula 7, porque o conjunto de fato probatório, naturalmente o relato da vítima, confirmado pelos depoimentos, não deixou dúvidas quanto à autoria dos delitos. Foi registrado e tarará, tarará. Vale notar aqui as peculiaridades do caso concreto e seja a incidência da súmula 7. Circunstância que inviabiliza o cabimento dos embargos de divergência ante a impossibilidade de harmonizar o juízo de conhecimento realizado no acordo embargado com o paradigma, quanto à aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso especial. Sendo assim, não há divergência a ser conhecida, pois consoante e tal. Então, um julgado simples, mas que serve aqui também para a gente revisar questões relativas ao processo de cabimento de recursos internos no STJ, né? É importante só destacar que esse entendimento aqui, embora a gente esteja lendo aqui o precedente da seção, esse entendimento aqui, pessoal, ele é aplicável a praticamente todas as... a todas as seções, tá?
Todas as sessões do STJ têm esse mesmo entendimento e a Corte Especial. Não cabe embargo de divergência para rever regra técnica de admissibilidade. Regra técnica de admissibilidade é justamente o que é feito aqui no juízo de admissibilidade recursal, de cabimento de acesso a essas instâncias extraordinárias para saber se estão preenchidos os requisitos constitucionais e legais de conhecimento do RESP e do RE. Então, a discussão em relação à regra técnica de admissibilidade não inaugura a instância de divergência. Tá? Então, era esse o julgamento que eu queria comentar com vocês. Né? Sigam-nos para outros comentários e desejo bons estudos a todos e fiquem todos com Deus. Até mais.